Livro de Números, capítulo de número 21, a partir do versículo 4 em diante, assim nos diz a palavra de Deus. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, e disseram: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma grande serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Quem crê nessa palavra? Quem crê que acontecia desse jeito? Se você crer que acontecia desse jeito, que quem estava doente de uma mordida de cobra, se olhasse para essa serpente de metal, ficava curado. Quem crê que isso aconteceu de verdade, respira bem forte e glorifique a Deus. O povo havia pecado contra Deus e contra Moisés. Uma das maiores enganações do diabo é colocar no coração do homem que quando ele erra, ele só agrava Deus, ele só peca contra Deus. Quando nós erramos contra Deus e contra o ser humano. Davi era um homem segundo o coração de Deus e caiu ainda nesse erro de achar que pecou apenas contra Deus, quando ele confessou: contra ti somente pequei, e fiz o que era errado aos teus olhos. Muitos de nós não pensamos que é contra Deus e contra alguém. Nossos agravos não são somente contra o Senhor, mas primeiramente contra Ele e depois contra alguém. Esse povo havia errado. Diz que o povo se tornou impaciente no caminho, e essa impaciência levou o povo a murmurar contra Deus e contra o seu servo Moisés, e isso trouxe morte. Isso fez com que o povo fosse castigado com doenças. As pessoas que fizeram isso foram acometidas por terríveis enfermidades, oriundas de mordidas de serpentes. O texto é claro quando diz no verso 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos. Nós muitas vezes só olhamos os resultados, esquecemos das origens que originou nessa morte. Esse povo tudo adoecido,
dessas mortes, com essas mortes, por causa dessas picadas de cobra, começou da impaciência do povo. E eu posso imaginar até daquela mensagem de domingo à noite sobre a paciência. O povo se tornou impaciente, e daqui a pouco começou a sentir falta da comida do Egito, e começou a chamar o pão que Deus mandava de pão vil, pão ruim, pão sem prestígio, sem gosto. E ali Deus foi agravado, e o povo também, e Moisés também. Aí Deus disse: eu vou permitir que vocês sejam mordidos por cobra. E aquelas cobras iam mordendo o povo, e o povo ia morrendo. Mas diz que o povo reconheceu que havia errado, e disse: olha, Moisés, verso 7, temos falado contra Deus e contra ti, faça uma oração por nós. Irmão, aí começa a vitória. Quem está ligado? Queridos, no final das contas, preste atenção, quem está ligado? O homem não vai para o inferno, não é simplesmente porque peca, é porque falta essa atitude depois do pecado. Se o homem depois do pecado disser: eu falei contra Deus e falei contra o seu servo, Deus elimina o seu erro. Quer dizer que o pecado não vai levá-lo mais para o inferno. Quer dizer que é a falta do arrependimento que faz o homem sofrer e adoecer muitas vezes. Então aqui, quando o povo reconheceu e disse: Moisés, nós temos falado contra o Senhor e temos falado contra ti, faça uma oração por nós. E Moisés falou com Deus, e Deus disse: olha, faça o seguinte, Moisés, levante aí uma serpente de metal, eu vou colocar uma unção nessa serpente de metal. Se alguém arrependido, se alguém do meu povo passar de frente a essa serpente e olhar para essa serpente, o milagre virá sobre essa pessoa, e quem tiver condenado à morte vai ficar sentenciado a viver. Se olhar para essa serpente, Moisés, e assim acontecia. O verso 9 diz que Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um pedestal, e quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para aquela de metal, ia embora a doença. Glória a Deus. Se acabava a doença. O que é que isso tem para nós nessa noite, irmãos? É que quando Deus diz que faz, Ele faz. Alguém poderia ter dito naquela hora: mas de metal? Querido, é o seguinte, só não faça sem Deus mandar. Mas se Deus mandar, pode jogar sal na água salgada que ela vira doce. Deus mandar, está mandado. Glória a Deus. Lá na frente o Senhor Jesus vai conversar com um homem chamado Nicodemos. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Essa história está linda, descrita em João 3. Havia entre os fariseus, quem está ligado? Quem está ligado? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Lá diz: e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus olhou para Nicodemos e disse: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus. Aí de repente ele insere uma palavra no verso 4, assim: Jesus disse: da mesma maneira,
Repete essa palavra. Da mesma maneira, vai. Da mesma forma, vai. Deixa comigo. Da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E nós olhamos para esse texto e às vezes não imaginamos o que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer foi o seguinte: naquele tempo olhariam para a serpente, hoje olhem para mim. Naquele tempo olhassem para a serpente que eram curados, hoje Deus levantou o seu Filho. Naquele tempo Moisés levantou a serpente, hoje o Pai me levantou. Quem olhasse para a serpente era curado, hoje é curado quem olha para mim. Quem glorifica aquele que vive e reina para sempre. Então, do jeito que Deus mandou Moisés levantar a serpente, Deus enviou o seu Filho, e lá na cruz ele foi levantado. Para que o Filho de Deus foi levantado? Para que nós hoje pregamos que o Filho de Deus foi levantado? Pelo mesmo propósito da serpente do deserto. Jesus foi levantado na cruz do Calvário para comprar também a nossa vitória em todos os âmbitos que você possa imaginar. Quem está ligado? Toda a nossa vitória. Hoje nós não precisamos mais olhar para nenhuma serpente, até porque quando o rei Ezequias, quem está ligado? O maior reformador de Israel daquela época bíblica, quando Moisés chegou, quando aquele reformador chegou, o rei Ezequias, o povo estava idolatrando já aquela cobra, e ele mandou quebrar, porque Deus já sabia que aquela cobra ia passar, mas iria chegar o reino do seu filho, que seria levantado, e agora nós iríamos olhar diretamente para Jesus. Eu quero nessa noite dizer a você que vamos fitar o nosso olhar em Jesus, porque se nós fitarmos o nosso olhar em Jesus, o mesmo que acontecia com aqueles mordidos por cobra no deserto, vai acontecer do mesmo jeito aqui entre nós. Se você precisa de um milagre na sua vida, eu creio que você precisa, olhe para Jesus. Olhe da mesma forma que aquele povo olhou. Lembra do que o escritor dos Hebreus escreveu em 12:2? Olhai firmemente para Jesus. Repete isso. Não se esqueça dessa palavra, viu? Olhai firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não é somente olhar, porque tem muita gente olhando, mas não olhando firmemente. O que vai determinar a vitória de cada crente são os seus olhos. Se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, nós vamos receber vitórias maravilhosas. Nós notamos pelo texto sagrado que o nosso olhar pode determinar certas vitórias na nossa vida, inclusive a cura. O que leva nós muitas vezes a vivermos derrotados, ou como se fôssemos derrotados, é porque nós não vigiamos com o nosso olhar. Não olhamos muito para Jesus, não. Nós fitamos muito nas coisas daqui, mais do que nas dos céus. Jesus nunca disse para a gente deixar desligar dessa terra totalmente. Ele só disse que a gente buscasse ao Senhor em primeiro lugar. Mas o que esgota a paciência de Deus é que tantas pessoas, à medida que se aproxima pleito político e Copa do Mundo, essas duas coisas que são importantíssimas para todos nós, mas elas tomam o lugar de Cristo no coração de muitos.
Pouco se fala de Cristo e muito se fala da Copa do Mundo, que é do mundo em termos, mas passa a ser do mundo mesmo, por conta, não do termo, mas da forma como as pessoas olham. Tudo que você olhar acima de Jesus se torna idolatria. Pode ser seu pai ou sua mãe, porque Jesus Cristo disse que aquele que fizer a vontade de qualquer pessoa desse mundo e não olhar firmemente para ele, esse não pode ser seu discípulo. Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, ele disse assim, que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Repete isso. Mais uma vez, vai. E ele disse lá ainda, disse, olha, se os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer que a nossa vitória está também nos olhos. Nossas bênçãos estão debaixo desta regra. Para onde eu olho, eu atraio. Para onde eu olhar, ali estará minha vitória. Quem está ligado? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, Jesus disse, todo o teu corpo terá luz. Repete essa palavra, luz. Se o olho for bom, todo o corpo tem luz. Agora, se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão as tuas. Está vendo que a nossa vitória, a nossa cura, os nossos milagres dependem muito de para que lado nós estamos olhando. Se os seus olhos forem maus, se você olhar sem vigilância, se você só olhar por olhar, quão grandes trevas serão as suas trevas. Então muitas vezes, irmãos, o Senhor não nos abençoa, não arranca de nós uma enfermidade, não arranca de nós um problema, porque nós não sabemos olhar. Você sabia que Jó sabia disso bem direitinho? Parece que Deus revelou esse texto antes de escrever para Jó. Por isso que ele disse assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Tem glória a Deus aí, igreja? Sabia disso, irmã? Fiz uma aliança com os meus olhos, como os fixaria numa donzela. Então o que acontece? Os olhos determinam ou não a nossa vitória. Lembra da tempestade em alto mar? Jesus disse: não temam, sou eu. E Pedro disse: és tu, manda irmos ter contigo. Jesus disse: venha. E Pedro foi. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele permanecia em cima da água. Mas na hora que ele tirou o olhar de Cristo, aconteceu o quê? Ele o quê? Afundou em direção à morte. Foi que ele gritou e disse: Senhor, salva-me. A pergunta para você é a seguinte, e para mim também: para onde e para quem eu estou olhando? Em meio às minhas lutas, para onde é que eu olho? Olhai para mim, disse Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos. E salvo ali é a palavra sozo, que tanto representa a salvação do espírito, como salvação do corpo e da alma. Olhai para mim e sereis salvos. Há muitos de nós que não estamos olhando para Deus como Deus quer que a gente olhe. E é por isso que muitas vezes
nós afundamos nos problemas, porque nós não estamos aprendendo a olhar. Nós não olhamos como Deus quer que a gente olhe para Ele. Ah, meu irmão, se nós fizéssemos com Jesus e com Deus o que Estevão fez, começou a pregar a palavra, as pessoas se levantaram com pedras nas mãos, mas Estevão não olhou para as pedras. O olhar dele estava no que Deus disse. Ele não temeu as pedras. Nós olhamos muito para as pedras, para os nossos acusadores em derredor, para as adversidades ao redor de nós. Mas olhe como foi a vida de Estevão e que fim o Senhor lhe deu. No momento final da sua vida, a palavra de Deus diz que ele olhou para cima e disse que ele avistou Jesus Cristo assentado à direita do Pai. Assentado, vírgula, que assentado não, em pé. Foi o único homem que viu Jesus em pé à direita do Pai, porque todo o texto da Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele subiu e se assentou à direita do Pai. Mas Estevão não viu Jesus assentado, ele viu Jesus em pé para saudá-lo na hora que ele chegasse lá. Nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus, mesmo ao redor de nós tendo tantas adversidades. E se você olhar para Jesus nas suas adversidades, você vai ver menos adversidades. Agora eu quero atrair sua atenção para mais um exemplo bíblico para orar por você. Mas antes, diga comigo: depende do meu olhar. Diga: eu preciso olhar para Jesus, que foi levantado. Aleluia. O escritor aos Hebreus disse: olhai para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Agora escute aqui. Nós precisamos olhar para quem está ligado. Quem está ligado, não pega esse último exemplo. Não esqueça, aliás, não esqueça esse último exemplo. Não perca esse último exemplo. Jesus ressuscita, passa 40 dias com os irmãos aqui na terra. Os discípulos haviam se apaixonado tanto pela companhia de Jesus, quem está ligado? Que eles subiram lá em cima do Monte das Oliveiras com Jesus, e ouvindo seus ensinamentos, uma nuvem veio, Jesus começou a subir, e a subir, e a subir. E o escritor Lucano, no capítulo 1 de Atos, diz o seguinte: e estando eles com seus olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eita glória, aleluia. Vou repetir, do 9 em diante, viu? Estando eles, presbítero Rodrigo, com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, diz a Bíblia, de repente apareceram 2 varões vestidos de branco perto deles, e começaram a dizer: varões, ei. E eles, ó, e os anjos: ei Pedro. E eles, ó, quem glorifica a Deus? 2 anjos vieram: Pedro, enquanto Jesus subia. O texto escute, eu vou recitá-lo novamente. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, de repente vieram 2 anjos e disseram, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, disseram assim: varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Quer dizer, os anjos chegaram e não tiraram a atenção daqueles homens de Jesus. Meu filho, se você estiver ligado em Jesus, nem anjo tira sua atenção, meu filho. Se você ligar seu pensamento no céu, para ninguém tirar sua atenção do reino, da palavra de Jesus, então você se prepare, que tem grandes promessas para você. Eles olhando e os anjos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
Ele há de vir da mesma forma como vocês viram ele ir. Quem pode glorificar a Deus? O problema é que nós deixamos qualquer coisa tirar nossa atenção. Nossos olhares facilmente se saem de Jesus por causa de qualquer coisa, mas os anjos tiveram que fazer um sermão nesses 11 homens, para poder eles tirarem os olhos dos céus, porque eles viram que Jesus tinha passado por ali. Eles olhando, vendo se Jesus aparecia o rosto de Cristo ainda, as mãos de Cristo, os pés de Cristo lá. Isso é olhar em Jesus, meu filho. Isso é fitar em Jesus. Isso é olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sabe para quem vai ser a cura nesta noite, meu filho? Para aqueles que estiverem assim, olha, aleluia. Sabe para quem é a promessa de Deus, meu filho? Para quem está assim, ó, olhando para as alturas, olhando para o alto, de onde Cristo virá. Que nada tire sua atenção, nem tire seu olhar de Cristo e da sua promessa. Aí você vai ver que a bênção de Deus virá e repousará sobre sua vida. Vai cair por terra toda mordida de serpente nesta noite, toda obra maligna da nossa vida, em nome de Jesus. Ele vai entrar em providência, a cura vai chegar, porque o nosso olhar está nele, e somente nele, e somente em Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Os anjos, por que estáis olhando para as alturas? Olha, 2 anjos aqui não, meu filho. Nós somos que nem Moisés. O anjo chega e diz, Deus diz, olha Moisés, eu não vou não, mas eu vou mandar um anjo. Aí o anjo é poderoso. Não, anjo não resolve. Meu negócio é com o dono dos anjos, aleluia. Anjo somente não, eu quero o dono dos anjos aqui comigo, o olhar em Jesus. Para que nós estamos olhando? A nossa direção, o nosso olhar vai determinar, meu filho, o que vai vir para a nossa vida. Para que nós olhamos? Meu filho, a Bíblia Sagrada diz que se nós buscarmos o tesouro do céu, então nosso tesouro está lá. Se o nosso olhar está no céu, porque nosso tesouro está lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do monte não, meu filho, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Senhor do monte, o Deus Senhor dos vales. Eleva os meus olhos, Senhor, para os montes onde o Senhor está, e de lá o Senhor brada, e abençoa nossas vidas, e nos ergue. Por isso que na carta apocalíptica está escrito: rogo-te que de mim compres colírio para os olhos, para que você unja os seus olhos. Lá na carta apocalíptica já tem um conselho: rogo-te, disse Jesus, que de mim, disse Jesus, compres colírio para os teus olhos. Sabe para quê? Para que você veja. Aleluia. Deus quer que você saia daqui com seus olhos ungidos. A sua vitória está no Senhor. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Se você não está enxergando direito, pegue colírio espiritual e coloque nos seus olhos nesta noite, e sai daqui enxergando Jesus, 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 Jesus. Você tem apostado muito em gente e tem se decepcionado com gente. Agora olhe para Jesus, olhe para Ele, que você dorme e se acorda feliz por causa do seu olhar. É para onde você olha. O profeta Eliseu sabia disso. Ele tinha um menino que começou a se reclamar diante dos inimigos. Qual foi a oração de Eliseu? Pai, abre os olhos dele para que ele veja. Aleluia. Depende muito para onde você está olhando, meu irmão. Deus quer guiar os seus olhos. Deus quer que você veja o que outros não veem. Essa, meu filho, é a nossa vista. Essa é a nossa fé. Nós não andamos por vista humana, nós andamos pela nossa visão focada no Senhor nosso Deus.
Olhar para Ele que você vai ser salvo. Olhe para Ele que vem a sua vitória. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai pegar teus olhos hoje e vai colocar a unção que eles precisam. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você pode glorificar aquele que vive e reina para sempre. Você já enxerga tudo, a imagem. Aleluia! Os seus olhos estando ungidos, você passa a ter visão do céu. É o que a Bíblia fala da imagem de Deus, das coisas dos céus, visão celestial. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. Repitam comigo: visões. Visões. Você veio aqui ver quem? Você tem que vir ver Jesus. Aquele homem disse: Senhor, nós queremos ver o Mestre. Aleluia. Então que nessa noite você possa ver o Mestre. Nessa noite você possa enxergar o Mestre. Se você enxergar o Mestre, não mais a serpente de metal, mas a real pessoa, aquele que foi levantado por Deus, que nem Moisés levantou a serpente. Se você olhar para esse que foi crucificado por nós e fitar seus olhares lá, então você vai ver. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, e quem é que tem visão boa? É aquele que olha para Deus. Aleluia. Se os seus olhos forem bons, quão grande será a tua luz. Aleluia. Se seus olhos forem bons, ou seja, se seus olhos enxergarem bem, se seus olhos veem bem depressa, bem firme quem é o Senhor, afunda não, meu filho. Louvado seja Deus. Antes de afundar, o Senhor pega você pela mão e lhe levanta. Louvado seja o Senhor. Então essa é a noite de Jesus colocar a tua visão nele, e você vai sair daqui com a sua vitória na mão. Só quem acredita, respira e aplauda a palavra. Glória a Deus.